Olá, meus amigos e minhas amigas, amados e amadas do Senhor Deus bondoso, misericordioso, poderoso, que está aí onde você está aqui comigo também, por meio da sua graça, misericórdia, compaixão. O Deus que fala conosco, que vai falar com você, se você ficar até o fim. Queria pedir para você, eu não sei se vai adiantar, mas eu queria pedir para você fazer um esforço, ficar comigo até o fim. E o Senhor conhece as minhas intenções, todas as vezes que eu sento aqui diante da câmera desse pequeno celular. O Senhor conhece o meu coração, as minhas intenções. Portanto, Ele, o justo juiz, vai me julgar por tudo que eu falo, por tudo que eu já falei e por tudo que eu vou falar hoje. Já orei hoje por volta de 5 da manhã, como eu sempre faço, colocando nas mãos de Deus esse assunto, pedindo a direção dele. Eu estou em paz. Não quero polêmicas, brigas, discussões, discórdias. Não. Eu estou me esforçando muito para cumprir o Evangelho da paz. Porém, é o Evangelho da paz, mas é o Evangelho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Jesus sofreu muito por causa da verdade e foi crucificado por causa da verdade. Também não tenho expectativa alguma de ter mais likes, ou meu canal cresceu, ou ganhar inscritos por causa desse tema. Não, pelo contrário. É bem provável que eu perca inscritos. E já estou acostumado, eu tenho poucos inscritos, 360 aproximadamente. Mas você vai ter a prova de que eu não estou usando esse tema para ganhar fama, para crescer entre os grandes, para estar entre os grandes, por inveja dos grandes. Procura aí nos meus 100 vídeos, juntando com a culinária, procura aí uma só vez em que eu estou. Deixa teu joinha, deixa teu like, compartilha. Como é que é outro? Ative o sininho. Não se esqueça. Não. Todos vocês vieram espontaneamente. Estão todos em minhas orações todos os dias. Até você que não se inscreveu está em minhas orações. Porque eu sei o meu lugar e eu sei que meu canal vai ser sempre pequeno. Mas se uma alma vale mais que o mundo inteiro, imagina a minha média que está em torno de 70. Proporcionalmente, 70 para quem tem 360 inscritos. Ainda tem aqueles que só preferem culinária. O meu pequeno canal é um sucesso. As pessoas estão gostando dos meus conteúdos. Eu louvo a Deus e desejo que vocês todos sejam abençoados. É muito melhor quando as pessoas vêm espontaneamente, elas são mais fiéis. Não se inscrevem, obrigadas. Nada contra aqueles que pedem joinha, que pedem compartilhamento, por favor. É um costume que eu tenho. Vocês estão aí e agradeço a Deus. Então eu não tenho grande expectativa, não. Tenho
muito espaço, não. Essa plataforma está inundada, milhões e milhões. Mas eu estou muito feliz com a minha média. Mas eu estou aqui principalmente porque eu amo você. Eu amo você que é tão interessado nesse tema de profecias, revelações. E eu creio, e eu acredito nos dons do Espírito Santo? Claro que sim. Eu já tive da parte do Senhor uma visão, ou revelação que seja, uma única vez na vida há mais de 10 anos. Profecia, profetizaram para mim sim. Perdi a conta. Cumpriu-se alguma? Entre as que não se cumpriram, está da profeta simpaticíssima das Assembleias de Deus, lá de São José dos Campos, em 1994, que diz para mim que o Senhor lhe mostrou, enquanto ela orava por mim, que eu iria me casar e que a minha noiva já estava, inclusive, a caminho, que nós iríamos nos encontrar, iríamos ser felizes, ter filhos, em 1994. Acho que um ano depois eu reencontrei essa profeta, muito simpática, muito educada. Irmão Jairo, e aí a noiva chegou? Não. Então ela diz, mas vai chegar. O Senhor não é Deus de confusão. E não é mesmo. Bom, 94 para 2023, fazem 29 anos que a minha noiva está a caminho. 29 anos. Mas, meus queridos e minhas queridas, por que então estou tocando nesse assunto? Esse benefício não me traz. Não me traz. Porque essa situação de profecias, revelação na plataforma do YouTube, tomou proporções tão gigantescas e está se tornando um escândalo de maneira assustadora. E está enlaçando pessoas boas, pessoas de boa índole, pessoas honestas, pessoas que querem o Senhor de verdade, e está trazendo essas pessoas para um caminho perigoso, desviando essas pessoas para um caminho perigoso. E por favor, se você quiser parar de me ver, você pode parar. Mas você está tendo uma oportunidade, seria bom agora um pouquinho de humildade. Pois de repente você entrou agora no meu pequeno canal esperando, assim diz o Senhor, sobre a nação brasileira. Sim, eu tenho uma palavra para vocês, eu tenho uma palavra para o Brasil, para os brasileiros daqui a pouco. Mas por hora eu tenho que falar desse assunto, desse escândalo, porque as próprias Escrituras Sagradas nos avisa, nos alerta, não deem crédito a todo o espírito, mas examine o espírito, julgue o espírito, conforme João escreveu na sua carta. Porque muitos falsos profetas têm surgido, assim diz o nosso querido irmão João. E o que mais eu vejo de maneira assim que me entristece profundamente, me trazendo revolta, porque a mentira deve nos revoltar. Nós não podemos aceitar a mentira tranquilamente. Cristo Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. Nós não podemos nos acovardar, ficarmos calados. Deus não me chamou para ser um covarde. Independente do preço que eu pague, não importa, não importa. Como alguém escreveu, está aí agora, a verdade é um caminho muito difícil para aqueles que praticam a mentira, para aqueles que amam a mentira. Mas é um caminho que nós devemos perseguir, pois
se Jesus é a verdade e se Ele é o caminho, nós temos que nos esforçar para que não sejamos enganados pelo diabo, pai da mentira. Eu estou aqui como amigo e irmão de vocês para dar um alerta. Se eu conseguir convencer uma ou duas pessoas, tá bom. É muito difícil convencer a pessoa de que ela está enganada, ninguém gosta disso. Não, não estou enganado, não sou bobo, não sou trouxa, eu sei quem eu estou ouvindo, eu sei para quem eu estou dando atenção, eu sei que essa pastora, essa profeta, esse profeta, eles são de Deus. Não, eles não estão mentindo, eles são guiados pelo Senhor, é visível, basta olhar para Ele, olhar para ela, suas orações, suas lágrimas, falam em línguas estranhas, falam com autoridade, é Deus que está falando sim. Quando o apóstolo Paulo nos avisou lá na carta aos Coríntios, se não me engano, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, se não me engano, o diabo se disfarça de anjo de luz. Então eu estou aterrorizado, não é tanto com os profetas não, as profecias não, pastora Valdirene, todos os dias tem profecia nova, Senhor Edson Pulmini, todo dia, visão profética, revelação profética, Deus falou essa madrugada, nova revelação sobre o Brasil, coisas vão acontecer, todo dia, capas inclusive chamativas, bem feitas, porque eles são profissionais da profecia, profissionais da revelação, profissionais da plataforma. Grandes nomes, grandes pastores, pastoras, que está aí a foto de alguns deles. Eu não posso ficar preocupado com quem conhece muito bem isso. Eu não posso ficar preocupado. Não sei se suas mentes estão cauterizadas, porque não cessam, continuam todos os dias atrevidamente, assim diz o Senhor está me mostrando, e sempre sobre a nação brasileira, sempre sobre o nosso país. O que me preocupa são as milhares e milhares e milhares, e talvez você esteja junto com eles, ouvindo-os, acreditando. Escreve lá no canal deles, emocionado, emocionada, que Deus falou, que bom, que Deus vai mudar esse país, vai mudar a história dessa nação. Porque, meus amados, as eleições já acabaram em 30 de outubro. Durante o ano de 2021 e 2022, todo esse pessoal, adeptos do bolsonarismo, profetizaram que o senhor Jair Messias Bolsonaro era ungido de Deus, escolhido de Deus, e que a eleição estava ganha. Muitas revelações, muitas profecias em todas as igrejas, de norte a sul, em todas as plataformas, em todos os canais dos famosos youtubers. Ele inclusive dava muita entrevista para os youtubers evangélicos, pastoras, profetas, e todos garantiam a vitória. O Senhor já mostrou, a vitória é certa. Dezenas, centenas, talvez milhares de canais, todos evangélicos, em sua grande maioria pelo menos, todos trabalhando para o senhor Jair, que as eleições estavam ganhas. Jejum, oração, clamor, campanhas fizeram no país todo durante meses, semanas. E Deus disse não.
Nenhuma profecia se cumpriu, nenhuma revelação. Deus não recebeu nada e eu não vou continuar falando de política. Eu já falei desse assunto nesses vídeos aí em cima. Se vocês quiserem saber, tiverem paciência para ver, mas aqui não, eu só tenho que entrar nesse assunto porque eu estou falando de profecias e revelações atualmente na plataforma. Acabou as eleições, senhor Lula assumiu dia 1º, agora em março vai fazer 3 meses. Só que as profecias, as revelações não cessaram. Desde outubro, desde que ele perdeu as eleições, o ex-presidente que está lá em Miami, os profetas, pastores continuam com o mesmo assunto, como se as eleições não tivessem terminado e fosse haver um terceiro turno. Não existe terceiro turno. Continuam com as suas revelações dia após dia. E os seus milhares de seguidores continuam ali, reverentes, acreditando, como se estivessem cegos. Vai acontecer alguma coisa. Deus mostrou que vai acontecer alguma coisa. Morte de Lula, já profetizaram dezenas, centenas de vezes, não sei, eu não fico contando também, porém eu tive que me informar um pouquinho para trazer esse assunto até vocês e escapar das fake news. Fake news é mentira, e mentira vem do diabo. Eu não quero ser portador do diabo. Não tem fim. Vejam bem, 5 meses, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses, continua a profetização que alguma coisa vai acontecer com o Brasil, com os políticos. STF vai morrer pelo menos uns 6 ou 8. Quantas vezes pastora Valdirene profetizou que Deus mostrou? Morte do juiz lá do STF, morte do senhor Lula, que de alguma forma Bolsonaro vai subir a rampa, que ele foi escolhido por Deus, então vai ter que se cumprir aquelas profecias de antes do segundo turno, quando, após a contagem dos votos, ele foi derrotado. O que eu estou preocupado é com você, meu irmão, minha irmã, que está apegado a essas pessoas, a esses nomes famosos dos grandes canais. Iludido, estão te enganando. Eu tenho que falar. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O reino que Deus tem preparado para nós está nos céus. Essa preocupação com a nossa nação. Olha o que aconteceu com aqueles que enrolaram as bandeiras nos seus corpos e saíram pelas ruas, ficaram na porta dos quartéis. Estão lá na Papuda. Homens e mulheres, jovens e idosos, pastor, estão lá na Papuda. Naquele domingo, 8 de janeiro, ficou marcado na história. Evangélicos com Bíblia, com as suas bandeiras enroladas nos corpos, quebrando tudo, depois cantando, louvando, adorando a Deus. Deus não admite isso. Deus é Deus de ordem, é Deus de paz. Induzida por quem? Essas pessoas católicos e evangélicos, induzido por esses youtubers. Vamos ver como que o Senhor está preocupado, meu querido, minha querida. Vamos ver o que o Senhor Deus diz para nós. Vamos ver o que o Senhor Deus quer dizer para o Brasil. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Procure as coisas que são do alto, quem está em Cristo. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento de vocês
nas coisas do alto, não é no Brasil, não é dar o sangue pelo Brasil, não é quebrar as coisas lá de Brasília, não é invadir, depredar, não é enrolar a bandeira do Brasil no corpo, mas ter a bandeira do Evangelho no coração e no pensamento. A bandeira da palavra de Deus, do Santo Evangelho, a ordenança do Senhor, o que o Senhor nos ordenou é que nós nos preocupemos com as coisas do alto e preguemos o Evangelho sobre o reino de Deus, que não é o Brasil, é o reino invisível, que está preparado para aqueles que amam a sua palavra e têm os seus pensamentos nas coisas do alto. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, e não nas coisas terrenas. Porque vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Terminou-se um ódio entre esses profetas. Quem não aceitasse Bolsonaro era digno de ser odiado. Famílias foram separadas, destruídas. Eu li relatos estarrecedores de pais que odeiam seus filhos, filhos que odeiam pais, irmãos, parentes. Um ódio tomou conta. E os pastores, profetas, com as exceções, que sempre teve. A minoria foi exceção, mas teve exceção. Glória a Deus. Que não compactuaram desse ódio disseminado. E os profetas e pastores abraçaram tudo isso e estão até hoje profetizando ódio, morte, destruição, doenças. Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Mas preste atenção nisso, meu amigo, minha amiga, por favor. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habita, mora em você. Ricamente, poderosamente, constantemente, continuamente, a palavra de Cristo. Essa é a profecia para o Brasil que eu quero lhes dar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor nunca nos mandou derramar o nosso sangue por esta nação, pelo Brasil. Se é para morrer, morremos por Cristo, pela palavra dele, pregando o Evangelho, como Estevão morreu. Não é não, como eu disse no último vídeo, como é grande meu amor por você? Estevão, o primeiro mártir, morreu pela palavra de Deus. A propósito, o que pensou Bolsonaro e sua esposa Michele, após a derrota em 30 de outubro, sobre as profecias? Visitaram as igrejas do Brasil todo, cada igreja tinha uma revelação, tinha uma profecia. Assim diz o Senhor, a sua vitória já está decretada. Quando é que Michele ou Bolsonaro voltou
a pisar numa igreja, algum dia voltarão a crer na igreja, a crer na Bíblia, a frequentar uma igreja. Algum dia voltarão a dar crédito a algum pastor, algum profeta, hein? Iludiram o casal, enganaram o casal. Tudo em nome de Deus. Um dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não usem o nome do Senhor Deus em vão, o Senhor não terá por inocente qualquer um que usar o seu nome em vão, e como usaram nessas eleições. 2 Pedro 3,13 diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, e não a atual, onde habita a justiça de Deus. Na nova tradução linguagem de hoje, porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. O Senhor não mandou nós ficar na expectativa de um Brasil melhor. Isso não existe. Quiseram fazer de Jesus um político lá em Israel. Fazer de Jesus um rei em Israel. Jesus fugiu. Porque o reino de Deus, o reino de Cristo e o nosso reino não está aqui nessa terra. Examine as Escrituras, essa é a profecia para vocês, amados brasileiros, é a profecia para o Brasil. Vocês devem estudar cuidadosamente as Escrituras, porque vocês têm nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testemunham a meu respeito. A profecia de Jesus. Como diz o querido pastor Pedro Gomes, a carta de Jesus para você, para mim. Você já leu essa carta? Você está tendo mais prazer em ouvir o que diz o homem, a carne, do que o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo? As Escrituras foram escritas, inspiradas pelo Espírito de Deus. Você está desprezando isso e dando ouvido aos profetas, acreditando mais neles do que na ordenança de Jesus? Examine, leiam. O Salmo 1 diz: felizes são todos os que meditam na lei do Senhor dia e noite. Medita na lei do Senhor dia e noite. A palavra, o Evangelho de Cristo. Esses é que estão felizes. E para os profetas, para terminar, se tem algum profeta me assistindo, eu acredito que não. Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Suas visões são falsas, suas adivinhações mentira. Dizem: palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, espero que as suas palavras se cumpram. Não tem se cumprido, não é não?
Acaso vocês não tiveram visões falsas, não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, por causa das suas palavras falsas, suas visões mentirosas, eu estou contra vocês. Vocês prendem o povo como se fossem passarinhos. Eu os arrancarei dos seus braços, porém em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas, proferem adivinhações mentirosas. Ezequiel 13. E Jeremias ainda diz, capítulo 23, a partir de 16, assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando, que vocês, para vocês, eles nos enchem de falsas esperanças. Quantas esperanças até hoje eles estão dando para esse povo com relação à mudança na política brasileira? Até hoje enchendo o coração de mentiras, de esperanças falsas. Ouça aqui o que diz o Senhor. Falam de visões inventadas por eles mesmos, que não vêm da boca do Senhor. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentira e as ilusões de suas próprias mentes? Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Jeremias 23. E aqui eu termino, afirmando mais uma vez com muita humildade diante do Senhor dos Exércitos. Tudo que eu falei foi sem expectativa de aplausos, de likes, de ganhar inscrito, de ficar famoso, de gerar polêmica, de brigar com quem quer que seja. Não, não, não. Mas eu falei por amor. Primeiro, a Cristo, que nos chamou para falar a verdade. Segundo, a você, meu querido e minha querida, que pode até ser que não goste, mas é uma semente. Acho que antes de dormir você vai pensar um pouquinho no que esse pecador enxerido falou. Usado por Deus, sim, porque Deus usou uma jumenta, não vai usar um semi-analfabeto? Mas com muito temor e tremor, entreguei a profecia para o Brasil. Saiam da mentira, saiam do engano. Não venham para o meu canal, não. Venham para o Evangelho, venham para a verdade, venham ouvir finalmente o profeta maior, Jesus Cristo. Aqui não tem ilusão, não tem engano. Aqui tem a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que dá paz. Aqui tem aquele que fala das coisas do alto e não das expectativas para a nossa sofrida nação. Venha, examine as Escrituras. Esta é a profecia para o nosso querido Brasil. Se uma ou duas pessoas saírem desse engano, dessas profecias, revelações enganosas que estão aí, e se voltarem para Cristo, para as coisas do alto, uma ou duas, eu acho que eu nunca vou saber. Mas Ele sabe, terá valido a pena gravar esse vídeo. Muito obrigado, obrigado Jesus, obrigado, receba o meu abraço, receba o abraço do Deus da verdade, que ama você. Obrigado, até a próxima.